A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo aqui uma passagem para vocês que se encontra em Ezequiel, que é para você, como cristão, que é chamado a pregar a palavra de Deus. Porque chamado para pregar a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, não se refere apenas aos evangelistas, aos missionários, aos pastores. Todo cristão é chamado para pregar a palavra do Senhor Deus. É claro que o dom da palavra é dado para uns, para outros são dados outros tipos de dons. Mas mesmo assim, mesmo para aqueles que não foram, a quem não foi dado o dom da palavra, ele pode pregar do jeito dele, mas todos são chamados a proclamar as grandezas de Deus. E se você tem esse desejo de pregar a palavra do Senhor, você tem que ter um certo preparo. Eu digo assim, um preparo não só intelectual, mas um preparo espiritual e um preparo emocional diante daquilo que você vai enfrentar. E você tem que estar ciente daquilo que você vai enfrentar, aquilo que estará ao seu redor quando você iniciar a função de pregador da palavra de Deus. E talvez você já esteja, muito provavelmente você já esteja enfrentando muitas dificuldades com relação à pregação, porque como disse Paulo Júnior há um tempo atrás, e as palavras dele causaram um grande alvoroço, tanto no meio cristão, quanto no meio das outras pessoas não cristãs, quando ele falou assim que esta é a pior geração que nós estamos vivendo. E é verdade, esta é a pior geração que nós estamos vivendo. Nunca se viu uma corrupção tão grande no meio da sociedade como nos dias de hoje. O homem se corrompeu grandemente, cresceu tecnologicamente, cientificamente, mas não saiu do lugar, está estacionado nas suas depravações, corrupções morais. E este é um ambiente que nós vamos enfrentar quando nós decidimos nos levantar como pregadores da palavra do Senhor Deus. E não devemos nos acovardar, não, diante daquilo que nós vamos encontrar. Você não pode se acovardar. Se você é um cristão, você não deve se acovardar. Você é uma cristã, você não deve se acovardar diante do chamado de Deus para a sua vida. Nós, como cristãos, devemos continuar pregando a palavra de Deus, quer aceitem ou não aceitem, quer seja acreditado aquilo que você está falando, quer acreditem ou não, você deve continuar pregando a palavra do Senhor. Mas estarei mostrando para vocês aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 2, o ambiente que Deus avisou Ezequiel que ele iria encontrar durante o ofício como pregador da palavra do Senhor Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Então me disse, filho do homem, eu te envio, aqui no Ezequiel capítulo 2, versículo 3, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração, ou seja, duros de coração. E eu te envio a eles, elegirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são nação rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Não temas, ainda que sejam sarças e espinhos que te cerquem, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são nação rebelde. São nação rebelde. Então, este é o ambiente em que Ezequiel se encontrava na época dele, lá no Antigo Testamento. Mas as coisas não mudaram hoje, na época que nós vivemos, a época da graça. Ainda não mudaram. As coisas continuam da mesma forma. As dificuldades de qualquer pregador da palavra de Deus continua a mesma dificuldade. Estarei lendo para vocês aqui uma segunda referência, já na época da graça, uma carta dirigida a Timóteo, aqui em 2 Timóteo capítulo 4, olha o que o apóstolo Paulo orienta o seu discípulo. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que na sua vida e no seu reino prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra bem o teu ministério. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé. Ele deveria pregar a palavra de Deus, a tempo ou fora de tempo, ou seja, em todo tempo ele deveria pregar a palavra do Senhor Deus. E ainda advertiu Timóteo, chegará o tempo
em que, a semelhança de alguém que tenha coceira no ouvido, assim eles desejarão ouvir somente aquilo que é agradável aos seus ouvidos e se cercarão de mestres que lhe afagarão o ego, que lhe inflarão o ego, mestres segundo os interesses da sua própria cobiça, da sua própria concupiscência. Não é esta a geração que nós estamos vivendo hoje em dia? Uma geração mimimi, uma geração mimizenta, uma geração fresca, uma geração, igreja, que não suporta a palavra do Senhor Deus? Charles Spurgeon, pregador inglês, ele já falava: o mundo odeia a Bíblia porque ela contém exatamente aquilo que o mundo mais odeia, a verdade. A verdade. Verdade sobre o quê? Verdade sobre Deus e verdade sobre nós mesmos, seres humanos. Verdade sobre Deus, Deus é santo. Verdade sobre nós mesmos, nós não somos santos. Esta é a verdade que o mundo odeia. Esta é a verdade que o mundo não suporta. E o Evangelho vem para mostrar, vem para revelar que Deus é santo e nós somos corrompidos em nossa alma. Portanto, vem para nos mostrar a nossa situação miserável diante de Deus. Para quê? Para que nós venhamos nos submeter às leis morais de Deus, para que nós venhamos nos submeter ao governo de Deus. Mas é exatamente isto que o mundo não deseja, que o mundo não quer. Uma segunda verdade, aliás, e pior do que essa de cima, que eu acabei de falar aqui, que o mundo odeia a verdade da palavra do Senhor, do Evangelho. Uma segunda e pior verdade do que esta é que o mundo, embora veja que Deus é santo, e que o mundo não é santo, a verdade pior é que o mundo não quer, não deseja ser santo. E aí o que o mundo faz? Passa a combater o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo confronta e denuncia toda forma de estilo pecaminoso da sociedade hipócrita, da humanidade corrompida e depravada. Então o mundo passa a atacar a Bíblia Sagrada. O mundo não tolera nenhum pregador da palavra do Senhor Deus. Não tolera. Vocês podem observar quantos cantores gospel que se debandaram para o lado do homossexualismo e que antes estavam ali na presença de Deus, antes participavam da igreja, da comunhão dos santos, da comunhão de Cristo, mas agora, para justificarem os seus pecados, para justificarem as suas transgressões, as suas depravações, passaram a atacar a palavra do Senhor Deus. Mas o fato desses cantores que se corromperam, que se apostataram da fé, que se desviaram, ou o fato do mundo combater o Evangelho, não significa que o Evangelho não seja a verdade de Deus. Não significa que Deus vai mudar 1 milímetro sequer a sua verdade, a sua palavra para satisfazer o mundo, porque isso não vai acontecer. Não vai. Então é o que o mundo tem feito agora, combatido o Evangelho, combatido Cristo, para justificar, para justificar as suas andanças, a sua permanência no pecado. Esta é a realidade. Esta é a sociedade que nos rodeia, o ambiente que nos rodeia. Escorpiões, estamos no meio de escorpiões, como Deus falou para Ezequiel no capítulo 2, você estará no meio de escorpiões, no meio de sarças, no meio de espinhos. Pois este ambiente ainda não mudou na nossa vida. Nós somos rodeados de espinhos, somos rodeados de escorpiões. O escorpião, ele ferroa pela cauda, uma cauda traiçoeira. Da mesma forma, a sociedade também nos trai, a sociedade ela é traiçoeira com relação ao cristão. Tudo que a sociedade faz, todo movimento que a sociedade faz é para descredibilizar a Bíblia. Dá uma olhada no Portas dos Fundos, esse grupo abominável, depravado, que ridiculariza o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Ridiculariza a nossa fé, chama Jesus de homossexual, faz de Jesus e seus apóstolos a mesma depravação que eles têm no coração, eles fazem de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos ordena a amar a todos, até mesmo os homossexuais, mas nunca a aprovarmos o que eles fazem, portanto jamais aprovaremos. Jamais aprovaremos o que Deus desaprova e jamais desaprovaremos o que Deus aprova. Então este é o mundo. Para justificar os seus caminhos nas transgressões, eles se levantam contra a palavra do Senhor Deus. Esta é a realidade. Qual deveria ser a atitude do mundo? E o que explica o porquê o mundo não tem alcançado cura, o porquê o mundo não tem se melhorado, porque não tem tido a mesma atitude que eu vou estar mostrando aqui para vocês,
de um homem que chegou até Jesus bastante enfermo, com o corpo coberto de chagas. Era um leproso que havia se aproximado de Cristo. E a palavra de Deus fala que, em Mateus capítulo 8, veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado, ou seja limpo, em outras traduções. Mas o leproso se aproximou de Cristo. A Bíblia fala que ele se prostrou aos pés de Cristo. A Bíblia fala que ele reconheceu a sua imundícia. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele tinha consciência da sua imundícia. Ele tinha consciência da sua lepra. Coisa que o mundo não tem consciência, ou se tem, finge não ter, para que justifique a sua permanência no pecado. Enquanto nós não tivermos essa consciência clara da nossa necessidade, ou melhor dizendo, enquanto nós não tivermos essa consciência clara da nossa perversidade, depravação, corrupção moral que se encontra dentro do nosso coração, nunca, jamais sentiremos necessidade de irmos até Cristo da maneira correta, nos prostrarmos diante dele para alcançarmos purificação, alcançarmos cura e, consequentemente, salvação. A humanidade não faz isso. A humanidade prefere se distanciar de Cristo ao invés de se prostrar ao seu governo, ao seu senhorio. A humanidade prefere se afastar e seguir e continuar seguindo seu caminho de corrupção. Então, por isso que eles ficam com mimimi toda vez que a palavra de Deus é defendida, seja em qualquer lugar do planeta, quando se abre a Bíblia Sagrada, quando cita a Bíblia Sagrada, então nós somos os quadrados, os retrógrados, os obsoletos, nós somos o povinho, Zé Povinho, nós somos aqueles que não entendem nada, povo ignorante, povo ultrapassado, quando na verdade eles são depravados, eles estão atrasados, eles estão ultrapassados. A humanidade está corrompida. Então, esta sim, tenho que concordar com o pastor Paulo Júnior. Esta é a pior geração que nós estamos vivendo. E é a pior geração. É uma geração onde o povo não quer mais ouvir a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor Deus. Eles levantam qualquer tipo de justificativas furadas para rebaterem o Evangelho de Cristo. Mas isso não mudará a verdade a respeito do céu, não mudará a verdade a respeito do julgamento de Deus, não julgará a verdade a respeito do julgamento das nossas consciências e do inferno. Jamais. Jesus mesmo falou: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Que Jesus te abençoe.